palavra do Senhor no Salmo 124, uma palavra devocional, ou seja, uma reflexão simples para a nossa edificação espiritual. Salmo 124 diz: se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, ora, diga Israel, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Então as águas teriam transbordado sobre nós, e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós escapamos. O nosso socorro está em o nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Amém. Queridos, refletindo sobre esse salmo, eu fiquei pensando que existem algumas pessoas que, não sei, assim, como se dissesse assim, nasceu para sofrer, porque tem um histórico de sofrimento, não é? Estou usando simplesmente uma expressão secular, mas que tem uma história de sofrimento que parece que não passa. Sai de uma coisa pesada, entra numa outra bem pesada. Tem uma irmã, por exemplo, do nosso ministério, ela sofreu muito, mas muito mesmo, com o seu marido, que não era servo de Deus, que não servia a Deus, e pelo contrário, rejeitava muito e perseguia muito. E ela sofreu muito durante esse tempo, porque ela queria servir ao Senhor e ela servia ao Senhor, contrariando tudo o que ela podia ouvir e ver do seu marido. Até que um determinado dia ele, curto, ela naquela euforia, naquela alegria toda, de ver o seu marido convertido, de repente entra um processo de libertação deste homem. E esse homem ficou terrivelmente possuído por espíritos malignos, porque estava dentro do processo da libertação, porque os lugares por onde ele andava, tinha demônios velhos, novos, jovens, infantis, filhotes de demônio, tinha tudo. Terrível. E foi uma luta muito grande, demorada, e eu participei desse processo, até que esse homem ficou totalmente livre, liberto. Estudou teologia, estudou Bíblia com profundidade, se formou ao pastorado e ficou apaixonado não apenas por Deus, mas pela obra de Deus. E depois de um determinado tempo, em pleno andamento do ministério, ele sofre um AVC, está em cadeira de rodas até hoje. A igreja conhece essa história da irmã Iseuda, que a gente ama tanto, e nunca na vida a vimos reclamar com tanto sofrimento. Mas assim, um sofrimento que nós poderíamos chamar de sofrimento externo, porque a interioridade dessa irmã sempre foi de alegria, de paz, de gratidão, de dedicação ao Senhor. Mas, meus irmãos, muitos de nós passamos por situações similares, parecidas, e
vai entrando de ano em ano, e chega um ponto de nós conhecermos assim como conhecemos, quem convive, quem a conhece pessoalmente, conhece a sua história. Quem conhece a pessoa, conhece a sua história. Eu estou dizendo isso para quê, queridos? Para introduzir esse salmo de Davi, que é uma história de sofrimento. E não é sofrimento pouco, não. E não é pequeno, não. É grande. Nós não somos melhores do que ninguém. Nós podemos passar por isso. O nível, a intensidade do sofrimento vai depender de como vemos, encaramos essas circunstâncias de sofrimento, conforme eu bem disse. Então, muitos de nós podemos contar a história que eu contei. Possivelmente alguns dos irmãos foram assim, está falando de quem, está falando de quem, está falando de quem, mas quando chegou no final, já sei, está falando da nossa irmã Iseuda, esposa do pastor Paulo. Por quê? Porque conhece a pessoa, as pessoas, e aí conhece a história. O salmista Davi, queridos, sofreu tanto na sua vida pessoal, sua vida ministerial, que ele mesmo diz, olha, se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel. Como se dissesse, Israel que o diga. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Ou seja, Israel conhecia a história de Davi. Israel conhecia Davi e Israel conhecia a sua história. O seu sofrimento já era tão prolongado e tão intenso que Israel já conhecia. Israel já podia conhecer a história, já podia contar, inclusive, a história. Muitos de nós temos histórias similares, talvez um pouco menos, o sofrimento um pouco menos, um pouco mais, mas todos nós temos as nossas histórias de sofrimentos. E essa de Davi não foi de menos. Não foi de menos. E aí, meus queridos, Davi, ele começa a descrever o seu sofrimento usando figuras que nós chamamos na teologia de metáforas, de paralelismos, de comparações, para que tenhamos capacidade um pouco melhor de compreensão daquilo que ele estava sofrendo. Eu quero mencionar apenas 4 aqui nesse Salmo 124. A primeira deles, queridos, está no verso 2. Se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Então, a primeira figura para descrever o sofrimento dele eram de homens enfurecidos contra ele gratuitamente. Não tem aquelas pessoas no nosso trabalho que de graça não vão com a nossa cara, de graça entre aspas, porque tem razões profundas internas lá, mas não razões tangíveis que nós damos, se enfurecem contra a gente. E eu me refiro muito mais a vocês que têm uma vida secular, ativa, de trabalho, e se enfurecem de tal forma que começam a se levantar contra, começam a
criar narrativas, inventar calúnias, mentiras, para denegrir a sua imagem, às vezes pessoal, às vezes profissional, que vai como que te arrebentar. E o seu emprego fica ameaçado, a sua vida fica ameaçada. E isso é o que acontece. Parece que o desejo dessas pessoas é te engolir vivo. Usando a figura que o salmista está usando aqui, homens que me querem engolir vivos, sem mastigar, assim dizer. Tal é a fúria, tal é a ira, tal é a perseguição de graça. No ministério a gente passa isso também. Não era para acontecer, mas acontece. De graça. Poxa, você só quer servir. Você só quer trabalhar. Você só quer produzir. Você só quer ser útil. Mas tem que perseguir. Tem que achar alguma coisa para te incriminar, para te prejudicar. E isso lhe perturba tanto que, se não tiver muito, mas muito cuidado, e se não for o Senhor, você não tem mais paz, não tem mais sono, não tem mais alegria, não tem mais ânimo de sair de casa para ir para o trabalho, porque é como se estivesse saindo do céu para a antessala do inferno, porque é um verdadeiro inferno de tribulação, de perturbação. E a sua vida fica murcha, minguada. E aí você pensa em abandonar o trabalho, mas é difícil arrumar um outro. E é uma verdadeira tribulação. E isso acontece em famílias, muitas, não são poucas. Acontece na vizinhança. Eu não sei contar os porquês, os chamados panos de fundo, as razões, mas essa semana eu vi rapidinho um vídeo, não sei se me mandaram, dois vizinhos brigando. Então, um chegou numa moto, aí o outro já se aproximou rápido antes que ele descesse da moto e começou a bater nele com aquele pau grande. E ele gritando lá, caiu, a moto caiu, aí ele entrou para a casa dele, depois voltou. Nesse inteirinho o outro já tinha entrado no portão da sua própria casa, mas ele voltou armado, foi lá, deu 2 tiros, se ouviu os 2 tiros. Você não sabe, de repente, simplesmente não foi com a cara. Então Davi passou por isso. Nós não somos melhores que Davi. Nós estamos dentro da possibilidade de passarmos por isso também. Às vezes por um mal entendido, que não é nada, você não fez nada, mas o outro teve a impressão de que você fez, tirou as suas próprias conclusões, não tirou a limpo, mas tirou as suas próprias conclusões, e aí a ira, a raiva vem e ele quer te engolir vivo. E o que ele puder te fazer para te destruir, vai fazer. Agora a gente sabe, né, que não é bem o ser humano ali. Existe uma influência espiritual satânica, maligna por trás e usa essas pessoas. Cabe a nós a postura correta para podermos não sofrermos tanto. Não sofremos tanto. Que não é fácil, porque nós lutamos com a nossa humanidade, que sofre tudo isso, e lutamos no mundo espiritual com a guerra, no mundo do espírito. Essa é uma verdade, minha e sua.
Se não fora o Senhor, se não tivesse sido o Senhor, os homens teriam me engolido vivos. Segundo lugar, queridos, o salmista usa a figura das águas turbulentas para descrever o seu sofrimento. Se não fosse o Senhor que esteve do meu lado, as águas teriam transbordado sobre nós e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então, as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Então, a segunda figura que o salmista apresenta aqui é de um afogamento. Eu não sei se os irmãos, ou quantos dos irmãos, ou se algum dos irmãos já passou por esse perigo de afogamento, essa situação de afogamento. Ou, queridos, é simplesmente desesperador. Eu já passei. Desesperador, porque eu trabalhei pelo menos uns 9 anos nos ribeirinhos e viajei muito de barcos grandes, navios, barquinhos, canoas, tudo. E determinados momentos perigosíssimos, porque a força das águas é descomunal. Ninguém consegue dominar a força das águas. Por mais destreza que tenha na arte de remar, você não consegue dominar. De nadar, você não consegue dominar. Resistência física, não consegue dominar. Não consegue. E ela simplesmente vai te sugando, te sugando, te sugando. E a situação é simplesmente desesperadora, porque você se vê na sua impossibilidade. Eu transitei, que sempre que eu toco nesse assunto assim, eu me lembro, me vem à mente, eu nem anoto, mas me vem à mente o maior naufrágio que já teve no Brasil, que se saiba, pelo número de mortos, mais de 300 mortos de uma vez, num barco chamado Novo Amapá, que fazia o trânsito de Macapá para Vila Laranjal do Jari, que hoje é conhecido como Monte Dourado, e já tem uma outra grande cidade lá, que eu me esqueci o nome agora, mas fica bem separado pelo rio mesmo. Então já fiz muito esse trajeto aí para plantar uma igreja lá em Vila Laranjal do Jari. E numa dessas viagens que eu não estava por causa de planos de Deus, afundou o barco, era um barco, e morreram tarde da noite mais de 300 pessoas de uma só vez. Não foi possível reconhecimento de tantas pessoas e foram enterrados em valas. Tá na internet, é só falar naufrágio do barco Novo Amapá, você vai ver. Tem um livro escrevendo essa história. Então é simplesmente terrível. E aí o salmista diz: olha, se não fosse o Senhor, as águas teriam me afogado. Meu sofrimento, para vocês terem uma noção do que foi, e que tem sido, vocês imaginam alguém se afogando e na sua impossibilidade de fazer qualquer coisa, na sua incapacidade de fazer qualquer coisa para se livrar. Se não fosse o Senhor, teria me afogado. Por isso ele diz o se, queridos, porque o se é essa condicional. Se não fosse o Senhor, eu teria me afogado. Meus irmãos, tem muita gente que está se afogando. E você olha assim, você não vê a água turbulenta,
Você não vê nem água. E essas pessoas estão se afogando. Estão se afogando. Essas águas invisíveis estão puxando para baixo. Puxando, sugando para baixo. Sugando para uma situação de afogamento, de morte. Estão sendo atraídas para baixo. Estão sendo deprê, puxando para baixo. E muitas dessas pessoas chegam à situação final de morte. Se matam. Porque uma água que só ela está vendo, está lhe afogando. E ela caça ar para respirar e não consegue, porque está mergulhada nessa água. A água dos problemas. Que problema, dívida enorme, nada. Separação do marido, da esposa, nada. Enfermidade, nada. Que é, não sei. Está no mundo dela. Está só no mundo dela. Tanto que se ela chegar e dizer, olha, eu estou muito triste, eu estou querendo desistir da vida, mas por quê? Mas por causa disso. É, por causa disso. Mas isso não é nada. Pois é, mas é por causa desse nada. Não é nada para mim, mas é nada para a capacidade que ela tem de suportar. Sua capacidade emocional de suportar tudo isso. Por isso que muitos se matam. Por quê? Por quê? Por quê? E se não deixa uma coisa escrita, nunca você vai saber por quê. Porque não tinha motivo aparente. Às vezes a família está até bem estruturada. As finanças estão estruturadas. Não tem problema de enfermidade. Não tem nada. Não tem nada. Mas as águas altivas estão afogando essas pessoas. E olha, queridos, quando eu toco nisso, a minha preocupação é comigo mesmo, de como eu estou ante a essas pessoas. Se eu estou aí panguando, como diz vulgarmente aí fora, mundo da lua, ou se eu estou percebendo que a pessoa está diferente. Se eu estou percebendo que o olhar dela é triste, que o sorriso que existe na pessoa, é verdadeiro ou não. Eu já contei aqui para os irmãos uma jovem, lá em Recife, onde eu estudei teologia. Ela se tornou-se uma amiga meio querendo alguma coisa a mais, tal, encantado com minha beleza. Essa menina sorria para as paredes, loirinha, bonitinha, bem estabilizada, tudo. E um dia ela me disse que queria se matar. Não é só esse caso que eu conheço. Não é só esse caso. Então a minha preocupação é comigo. Se eu consigo perceber por trás desse sorriso aberto, constante, às vezes até um tanto exagerado, ou de um olho de peixe morto, um olho assim meio apagado, sem vida, sem vitalidade. O que está acontecendo e o que é que eu posso fazer por essas vidas? Agora eu vou dizer uma coisa para os irmãos que me entristece e me aborrece, me chateia. Não tem muito tempo que eu ouvi isso de uma pessoa. Aconteceu uma tragédia. Puxa, olha, eu vou dizer, pastor, contou para mim, pastor, Deus tinha me mostrado isso, pastor. Eu tinha visto isso. Deus me falou, isso aqui não está certo, isso está errado. Deus me falou. Ô irmãos, olha, dá vontade fica aí contra a parede, levanta os braços e meter uma peia assim, sabe? Deus mostrou para você depois ficar dizendo que tem dom da revelação, não é isso?
para dizer que é espiritual, que você está assim com Deus, é isso? Ou Deus mostrou para você ir lá e evitar uma tragédia? Ah, Deus me mostrou, sou espiritual, Deus me revela as coisas. Para quê? Para quê? Se eu sentir, ainda que não seja uma revelação de Deus, mas se eu sentir, pressentir, vou lá, aborde, está tudo bem com você? Como é que realmente você está? Se não está tudo bem, realmente está tudo bem, foi um engano, mas pelo menos fez alguma coisa. Agora, poxa vida, estava falando de tal, ontem, aí fiquei sabendo que ele se matou. Gente, mas estava tão bem, estava conversando com ela ontem. Faltou discernimento espiritual, a percepção espiritual. Por que não vai, aborda e fala? Se não é verdade, pelo menos a pessoa vai acordar, atinar. Olha, parece que eu não estou andando direito não, porque as pessoas estão achando que eu estou triste, estou causando preocupação aí, não sei o quê. Eu tenho que mudar a minha postura, tenho que levantar mais a cabeça, tenho que me relacionar melhor, tenho que interagir melhor, tenho que me envolver mais. Alguma coisa vai despertar, porque está passando morte para as pessoas. Pelo menos isso irá acontecer. Se não fosse o Senhor que esteve do meu lado, as águas teriam me afogado. É o que o salmista está dizendo. Agora, eu não sei exatamente o que ele está se referindo nessa figura. Se seria um estado de tristeza profunda, um estado de deprimência, não sei. Mas é a figura que ele apresenta em segundo lugar. Em terceiro lugar, queridos, bendito seja o Senhor que não nos deu por presa aos seus dentes. Olha outra figura aqui. Feras famintas. Quem é que domina um leão faminto? Quem domina uma hiena faminta? É a figura. Quem domina? Daniel na cova dos leões. Se não for o Senhor, Daniel não teria dado nem para o lanche, se não for o Senhor. E ali foi exclusivamente o Senhor. Por quê? Porque na cova dos leões é tipo um pote assim, abaulado por dentro, assim, ó. Nem se ele tentasse escalar, não era possível. Força física para lutar contra os leões? Besteira. Gritar para a gente ouvir? Também bobagem. Como é que ele saiu ileso de lá? O Senhor. Se não for o Senhor, ele teria sido simplesmente estraçalhado, servido de lanche. Repito, nem de almoço daria. Isso revela a impotência, a incapacidade, a limitação do salmista Davi ante a imagem que passava o seu problema, a dimensão do seu problema, das suas lutas, das suas dificuldades. Ou seja, era nada, seria nada. Nada, como um animalzinho aí ante os leões famintos. Se não for o Senhor, ele teria sido tomado pelas presas dos seus dentes.
E por último, queridos, por último, mais brando, porém não menos, presta atenção, porém não menos perigoso. Está no verso 7. A nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros. A quarta figura é da sutileza. Da sutileza. Para capturar um pássaro, você vai colocar a comida adequada para aquele pássaro. Para uma sabiá, por exemplo, você não vai colocar alpiste. Você vai colocar alpiste para canarinho, para curiós, bichinho assim, que come sementes. Para uma sabiá, você vai colocar uma banana, uma fruta. O laço do passarinheiro é armado assim. Coloca o alimento que nós gostamos. Que nós gostamos. Recentemente vi a história de um pastor já com um grande nome por causa do ministério, não por causa dele, mas por causa do ministério que desenvolvia. E aí uma jovem muito bonita da própria igreja, não era serva de Deus, claro, óbvio, enviada por Satanás, mas uma jovem muito bonita, decidiu no seu coração, por influência satânica, derrubar aquele pastor. E aí, o que ela fez? Ela não procurou se aproximar do pastor, porque ele iria desconfiar, e ele não iria dar tanta liberdade, não iria, com certeza. Se ele fosse zeloso, perspicaz, atento, antenado, ele iria perceber. Então ela não foi fazer amizade com ele, ela fez amizade com a esposa dele. E por meio da familiaridade ali com a esposa dele, então se aproximou também dele. E no momento em que ela conseguiu derrubá-lo em pecado com ela, Satanás se revelou nela, para que ele a visse, o visse. Satanás simplesmente se revelou nela. E Satanás disse: consegui. Sutileza, o alimento que o homem gosta. Laço do passarinheiro. Laço do passarinheiro. Precisamos ter cuidado, querido. Qual é o alimento que nós gostamos? É o alpiste? É uma banana? É uma manga? É um mamão? É uma semente de girassol? Qual é o alimento que nós gostamos, que está ali na arapuca, no laço do passarinheiro? É grana? É dinheiro? Porque tem gente que gosta muito de dinheiro. Gosta tanto que chega a amar. E ama tanto que nem sequer consegue contribuir com nada que possa beneficiar os outros. Ou até mesmo a própria igreja dele. É um rabo, desculpa a expressão, de saia. É um São João da Barra. Eu ouvia muito entre os pastores dizendo: olha, nós temos que ter cuidado com como é que ele dizia, gente? 3 saias, né? 3 barras, né? Barra de ouro, São João da Barra e a barra da saia. Temos que ter cuidado com esses 3 barras. Essas 3 barras. Você está tão novo, já sabe disso aí. Essa é nova, uma história velha, né? Então, queridos, são as sutilezas.
não é um leão rangindo perto de nós, não. Uma hiena chorando de fome perto de nós, não. É um laço armado. É um laço armado. Agora, queridos, o salmista, ele descreve tudo isso, mas ele, como é próprio dos salmistas, ele não encerra chorando. Ele descreve com metáforas, comparações, ilustrações, mas ele não encerra o salmo dele chorando, lamentando. Ele encerra o salmo dele dizendo assim: o nosso socorro está em o nome do Senhor, que fez o céu e a terra. E é assim, queridos, que nós precisamos falar sempre, dizer sempre, nos comportar sempre. A coisa está complicada, está difícil, porém, o nosso socorro está em o nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Aleluia. Fique em pé, igreja, em nome de Jesus. Eu não vou chamar você aqui à frente. Poderia até chamar, mas não vou. Mas eu gostaria de lhe pedir uma coisa. O que é que está muito difícil para você na sua vida pessoal, na sua vida ministerial, na sua vida profissional, na sua vida conjugal, na sua vida familiar, sua vida social, em qualquer aspecto? O que é que está muito difícil? O que é que está como que parecido com o salmista Davi aqui? Coloca diante do Senhor. Eu queria convidar os intercessores aqui para nós levantarmos um clamor. Você vai continuar no seu lugar, mas eu queria chamar os intercessores aqui. Nós vamos levantar um clamor a seu favor. Não vou perguntar por você, não vou perguntar para você. Você não vai publicar isso, não vai dizer isso, mas você vai dizer isso para Deus. E também, se você quiser vir aqui à frente e receber a imposição de mãos dos intercessores, também não tem problema, você pode vir, mas nós não vamos perguntar para você qual é o seu problema. Você vai dizer para Deus, se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga, que o trem está brabo, difícil, mas o nosso socorro está em o nome do Senhor. Vamos orar, igreja. Os intercessores estendam as suas mãos e os irmãos apresentem a Deus especificamente. Digam: Deus, o meu problema é esse, Senhor, é esse. Diga para Deus. Deus já sabe, mas Ele quer que você diga isso para Ele. E os intercessores que intercedam com fé, acreditando que Deus vai fazer essa obra, e que um dia nós possamos ouvir o testemunho de alguém. Olha, sabe lá aquele dia 5 de outubro de 2025, quando vocês oraram lá na frente, levantando as mãos. Pois é, Deus fez uma obra na minha vida, na vida do meu pai, da minha mãe, do meu filho, minha filha, do meu marido, da minha esposa. Foi naquele dia que Deus fez. Vamos orar, a igreja toda orando. Deus, nós oramos a Ti nesse momento. Oh Pai, se não for o Senhor do nosso lado, Pai, se não for o Senhor, os homens nos engolem vivos. Se não for o Senhor, as águas nos afogam. Se não for o Senhor, meu Pai, as feras nos estraçalham. Se não for o Senhor, as sutilezas deste mundo irão nos engolir. Mas acontece que o Senhor está conosco. O nosso socorro está em o nome do Senhor. Por isso, Deus, visita essas vidas agora. Visita essas situações postas diante do Senhor. Agora, nesse momento, nós cremos na intervenção do Senhor.
Faça isso, meu Deus. Faça isso, meu Senhor. Eu te peço, juntamente com os intercessores, em nome de Jesus, faça isso, Espírito de Deus. Visita poderosamente agora, Senhor. Nós pedimos com temor e tremor que o Senhor faça isso agora nessas vidas. Eu oro, meu Pai, e nós oramos, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia.